Olá para você que nos acompanha em todo o Brasil. Está começando mais um Pix Notícias. Veja o que a nossa equipe preparou para você ficar bem informado. Fabrício Garcia, artista garopabense, inaugura a exposição Redes do Invisível. Obras hiperrealistas com detalhes da cultura local estão em exposição no Espaço Cultural do BRDE. Essas e outras informações a partir de agora. Fique com a gente, o Pix Notícias está só começando. Olá, obrigado pela companhia. A abertura da exposição Redes do Invisível, de Fabrício Garcia, ocorreu na última quinta-feira, dia 8. O conhecido artista de Garopaba fez sua primeira exposição individual em Florianópolis. Fabrício Garcia, também conhecido como Mano Red, é um artista visual garopabense. Suas cores estão expostas em muros, telas e caricaturas. O artista já havia feito uma exposição individual na Bienal da Caricatura no Rio de Janeiro, em 2013. E essa semana, a abertura da exposição Redes do Invisível ocorreu no Espaço Cultural BRDE, em Florianópolis. A mostra é a primeira exposição individual do artista com pintura. Os quadros apresentados se propõem a refletir sobre questões universais, como a morte, a violência e a beleza, a partir de uma localização geográfica e cultural bem específica, o universo pesqueiro de Garopaba. Bom, os trabalhos ele tem uma relação direta com o meu espaço, né? Pensando os peixes, pensando o pescador, pensando as habilidades manuais do ofício do pescar, né? Então, mas eu faço uma relação direta com o meu trabalho também, que é o trabalho da minha mão que pinta e o pescador que está pescando, que limpa o peixe. Mas eu trago outros elementos dentro desses trabalhos, que é pensar a memória, pensar o tempo, essa visceralidade que é do próprio ser humano e também essa relação do desaparecimento, da morte, que é algo que a gente sofreu muito no meio da pandemia, né? A escolha dos trabalhos se deu a partir do diálogo com o artista, né? A gente conversou bastante, essa exposição ela estava prevista para acontecer em 2020, então, né, nessa pandemia, esses 2 anos a gente teve para trabalhar e rever várias outras coisas, né? O processo curatorial se deu a partir de uma relação entre a memória e o tempo, né? As obras, então, elas dialogam com esse sentido, né? A cultura, o Fabrício se apropriando, né, de uma cultura pesqueira que envolve o próprio contexto dele, né, acaba significando, trazendo mais sentido para a exposição, para os quadros, né, a própria familiaridade, né, dessa temática com Florianópolis e com toda a região litorânea aqui do estado, né, traz já sentidos e a gente coloca aqui uma outra vertente, né, uma valorização das pessoas que praticam essa cultura, né, não somente o simbolismo que ela gera, que é muito alimentado, né, com outros interesses, assim. Então aqui a gente estipula, né, as mãos dos pescadores, a ação do peixe, de cortar o peixe, né, o próprio descarte do que é pensado, né, do descarte da cabeça do peixe, que não é vendido, mas ele é consumido, né, por outras pessoas. Então tudo isso envolve, né, a exposição, trabalhando essa ideia de tempo e de memória, de afeto e do contexto. Sobre o processo de criação, o artista conta que os quadros nasceram ao longo da pandemia, momento que presenciou o tempo de outra forma. Ele também diz que se propôs a registrar o trabalho manual dos pescadores, trazendo para mais perto da luz questões sociais muitas vezes invisibilizadas. Tinha alguns quadros que eu havia iniciado e a pandemia houve um declínio muito grande na questão da cultura, né? A gente teve que se reinventar. E diante dessa forma de reinventar, de repensar o trabalho, eu comecei a trabalhar com outras mídias também, com som, com vídeo, mas a pintura sempre esteve ali, inserida no meu ateliê. E aí, durante a pandemia, eu comecei a revisitar
os meus trabalhos, a pensar sobre ele, e voltando o convite dessa exposição que deveria acontecer em 2020, com a pandemia ela não pôde acontecer, acabei vendendo todos os trabalhos dessa fase, eu tive que repintar outra exposição praticamente. E aí foi aquela coisa maluca, né? Dando aula, trabalhando e focando nos processos da noite até a madrugada, eu ficava pintando todos os dias. Então, quase todas as obras aqui foram feitas durante o processo da pandemia. O Redes do Invisível, primeiro ele faz essa conexão, né, do fazer, das manualidades, dessas conexões entre essas pessoas que são, de alguma forma, invisibilizadas por nós. Porque o invisível não é aquilo que a gente não vê, é aquilo que a gente deixa de olhar. Muitas vezes você vai na praia, quer comprar o seu peixe, mas você ignora o pescador pela visceralidade, talvez pelo cheiro, odor, tudo aquilo muitas vezes acaba criando relações de apagamento, de a gente não querer ver. Então o Redes do Invisível ele busca fazer um apontamento para que as pessoas enxerguem porque eu também me considero um invisível, porque eu sou artista e a gente que trabalha na cultura é muito invisibilizado pelos outros, a gente acaba ficando à margem do sistema, então é isso que eu quero tentar trazer um olhar para esses invisíveis. O Fabrício ele é muito articulado, e acaba trazendo essa multiplicidade no próprio ser artista, O artista não é só o que pinta, não é só o que desenha, o que faz a gravura, mas a relação que ele estabelece com a própria cidade, com o próprio contexto, envolvendo as pessoas, Eu acho que isso traz uma força e, consequentemente, reverbera na cidade, Redes do Invisível é uma exposição gratuita e fica aberta ao público até o dia 7 de outubro. Bom, eu gostaria de convidar a todos para prestigiar a exposição Redes do Invisível, que vai ficar aberta do dia 8 de setembro até o dia 7 de outubro. A visitação é de segunda a sexta, das 13 às 19 horas, aqui no Espaço Cultural BRDE, no centro de Florianópolis, na Avenida Hercílio Luz, 617. Eu conto com a presença de vocês. Venham prestigiar a cultura local, venham apreciar Garopaba e Florianópolis nessa exposição.